Fala, Vete, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lopes e a convite da VetSmart vim falar um pouco sobre o meu trabalho sobre controle de dor em gatos. Vou falar bastante sobre como diagnosticar a dor em gatos. Essa aula é muito importante para você que está na graduação, você que é formado, que atende gatos, ele é muito importante porque o diagnóstico de gato ele é bem diferente do que o dos cães. Vou discutir bastante, vou falar muito sobre tratamento, sobre as medicações que nós utilizamos, a parte de reabilitação. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, meu nome é Ricardo Lopes, eu comecei a estudar essa área de ortopedia lá na graduação, queria ser ortopedista, neurologista, e aí no meu último estágio obrigatório fui para a área de fisioterapia e me apaixonei. Quem já fez estágio na área de reabilitação, quem trabalha com a reabilitação, sabe como é uma especialidade apaixonante. Fiz minha pós-graduação em ortopedia, depois eu fui buscar outras formações, como a Universidade do Tennessee, a formação em fisiatria. Sou autor do livro Fisiatria em Pequenos Animais, fui presidente da Anfivet. Hoje eu coordeno 3 pós-graduações e sou diretor clínico e proprietário da Physiocare Pet. A Physiocare é uma rede hoje com mais de 70 unidades em 6 países, tanto unidades próprias quanto franquias. E você que queira, por exemplo, fazer um estágio, um acompanhamento prático com a gente, você pode. Você pode entrar no nosso site e acompanhar a nossa rotina, conhecer mais sobre a área de reabilitação ou mesmo ser um franqueado. A gente tem um processo de franquia, onde a gente tem uma expansão bastante grande, a gente quer chegar a 300 unidades em todos os continentes até 2035. E aí, caso que você queira conhecer, você pode entrar no nosso site. Bom, falando sobre dor em gatos. Para fazer o meu livro em 2017, a gente fez um levantamento de qual que era a casuística de gatos, né? Porque tem é, uma certa mentira que existe na veterinária que gatos têm uma baixíssima casuística de lesões locomotoras. Mas será que é isso mesmo? A gente fez um levantamento, olha, eram 19 unidades na época, mais de 2.000 casos atendidos e somente 1,7 eram felinos. Hoje aumentou para 3, 4%. Mas será que é tão pouco assim a casuística de gatos, pacientes com alterações locomotoras, ou realmente está num erro no diagnóstico? E a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Falando de dor em gato, a principal causa de dor em gatos é a osteoartrose, né, que em inglês se chama osteoartrite, então muita gente confunde, mas em português o termo correto é osteoartrose, que é uma degeneração dessa articulação. Essa degeneração, ela vai causar um espessamento do osso subcondral, uma lesão do osso subcondral que causa bastante dor, o espessamento da cápsula articular, alterações importantes no líquido sinovial que vão realmente causar essa degeneração da cartilagem e causando aí a osteoartrose. Se a gente for pensar em cães, a osteoartrose ela tem uma incidência altíssima já em animais filhotes. Por quê? Em cães, normalmente a osteoartrose ela é secundária a outras doenças. Então, por exemplo, uma instabilidade articular, como uma luxação de patela, uma ruptura de ligamento, ou mesmo uma formação dessa articulação, como displasias. Então, os cães têm bastante incidência já quando filhote de osteoartrose e a principal causa de dor crônica em cães. Já os gatos, a gente vê bastante em animais mais idosos. Por quê? Ele é uma osteoartrose primária, que ele é principalmente o quê? Por um envelhecimento da articulação, tá? Então hoje a gente vê que 90% dos gatos idosos aí acima de 12 anos têm osteoartrose, mas somente 7% deles são tratados, ou seja, tanto o cliente não consegue enxergar que ele pode estar com dor, ou mesmo o veterinário. E é essa a ideia dessa aula, é trazer essas informações aqui para vocês. Será que eles têm poucos sinais clínicos mesmos? E a gente vai conversar, porque muitas vezes se confunde o sinal clínico do cão e do gato, tá? A osteoartrose em felinos, olha alguns trabalhos para vocês aí, 90% desses felinos aí com a média de 15 anos tinham osteoartrose, mas somente 4% deles tinham alterações clínicas anotadas na ficha, ou somente 4% os clientes viram que o gato tinha osteoartrose e estava com dor, ou até mesmo o veterinário. Então, é muito importante todo gato idoso
você fazer uma boa anamnese e avaliação. A gente vai discutir bastante sobre essa aula. Também aqui, ó, 218 casos, prevalência de osteoartrose 16% e osteoartrose articular 33%. 22% dos gatos geriatas com evidência de osteoartrose, 61% com pelo menos uma articulação e 48% pelo menos com mais de uma articulação, tá? De 100 casos de gatos entre 6 meses e 20 anos, uma incidência de 92%. Então a incidência ela é muito alta em gatos, a gente não pode levar em consideração. Qual que é a principal localização da osteoartrose em gatos? Na cauda equina, né? na articulação lombosacra. Tá? Isso é bem importante. Lembrando que nessa região de lombosacra, ali ainda tem medula, tem meninge, então esse animal normalmente se ele tem uma compressão mais foraminal, ele pode ter bastante dor. Tá? Então, a principal causa de local de artrose na lombosacra, então eles têm bastante dor nessa região. O segundo principal local, cotovelo e depois coxo femoral. Mas olha que interessante, desse outro trabalho, o último trabalho, apenas 33% dos gatos que tinham alterações radiográficas mostravam manifestações clínicas e somente 16% claudicavam. A claudicação não é o principal sintoma clínico do gato com dor. Deixar isso bem claro. O cão, a claudicação é o principal sintoma clínico. O gato é diferente, tá? Então a gente vai discutir bastante disso. Quais são as particularidades? Primeiro que são manifestações súbitas ou insidiosas, ou seja, às vezes acontece, passa 1, 2 dias, acontece de novo, ou tem um intervalo de algumas horas, não é algo que é constante, tá? Isso é bem comum. E normalmente ele adapta de alterações para mobilidade e alterações de comportamento, que a gente vai conversar bastante. Ele é diferente dos cães, tá? E então ele tem dor e ele vai ficar o quê? Ele vai ficar mais quieto, ele vai fazer algumas alterações de mobilidade. Vou passar alguns vídeos para vocês. O gato preto é o gato normal e o amarelo é o gato com osteoartrose. Você vê que o gato com osteoartrose ele vai se movimentar mais lentamente, ele alterna entre trote e caminhada, e as patas traseiras estão mais anguladas. O gato ali preto, que é o normal, brincando normal, e o gato que você vê que ele tem uma atrofia muscular, isso é importante vocês já avaliarem, tá? Ele brinca, pausa, tá? O gato normal desce de uma vez só, o gato que tem osteoartrose, ele vai descer um degrau, parar, pensar e se inclinar e descer o próximo degrau. Descer também é bem importante. Peça filmes para o cliente em casa, tá? Ele vai hesitar antes de pular, vai tentar utilizar outros locais para fazer uns saltos menores, tá? Ele vai se esticar ali, ele não vai fazer todo esse pulo como é o gato normal. Mesma coisa na hora de subir, tá? Ele vai hesitar, ele vai ficar olhando, pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E muitas vezes ele vai tentar escalar, ao invés de realmente subir de uma vez só. A mesma coisa aqui do gato subindo, né? Então normal sobe, o outro ele vai estar com as patas que salto de coelho, né? Então as patas mais, e ele vai parar, subir, parar. Então são algo que você tem que perguntar para o cliente. Quais são o que você vai ter que perguntar na anamnese? A sua anamnese do felino, ele tem que ser diferente do cão. Você vai ter que perguntar como que ele está pulando, tanto para cima quanto para baixo, subir no balcão da cozinha, brincar, interagir com outros pets, levantar a disposição, deitar, espreguiçar, limpar-se. Isso é bem importante na sua anamnese, você vai ter que perguntar isso. A gente não pergunta isso para o cachorro, mas você vai ter que perguntar e normalmente eu peço para fazer vídeos, tá? Os vídeos são bem importantes nesses casos. Outras alterações de comportamento, qualidade de sono, aquele gato que trocou a noite pelo dia, muitas vezes pode ter alopecia, autotraumatismo, ele fica se lambendo nas articulações que tem dor, né? Então isso acontece bastante, somente cotovelo. Ele pode ter constipação, eliminação inapropriada, muitos pacientes até com dor vão ter fecaloma, tá? São algo que dificilmente acontece com o cão, mas com o gato acontece com frequência, né? Aquele animal que está com pelo mais opaco, porque ele está com dor, principalmente na coluna, ele não consegue fazer a sua auto-higienização. Pelo opaco, será que tem a ver com dor? Pode ter sim com gato. Então a sua anamnese, a sua avaliação tem que ser totalmente diferente. Fotofobia, a gente não sabe o porquê, mas isso já é descrito com vários trabalhos ali
principalmente da Espanha, que mostra que o gato com dor se esconde em locais mais escuros. A gente não sabe se é para diminuir a interação ou por que eles têm isso. A gente chama de fotofobia, tá? Algo que você tem que perguntar também no seu exame clínico. Então não assuma essas alterações que eu mostrei no vídeo, os vídeos aí para vocês, como velhice. Ah, aquele gato que normalmente subia no parapeito, hoje não sobe mais. Aquele gato que brincava bastante, hoje não quer mais brincar. Que gostava de carinho, hoje não quer mais. Ele está mais rabugento, ele está mais velho. Não, não assuma como velhice. Muito provavelmente pode ser dor. Você tem que perguntar isso e você tem que fazer essa conscientização. Mais de 90% dos gatos idosos têm artrose, tá? Vamos lá. E quando é um slide aí do meu amigo Rodrigo Mencalha, né, que ele me passou gentilmente, que para tratar a dor a gente tem que avaliar tanto os fatores biológicos, mas também os psicológicos e os fatores sociais. Então, o tratamento ele tem que ser em conjunto, integrativo, também avaliando essas interações sociais do gato com o seu dono. Isso é muito importante, tá? E o tratamento ele tem que ser multimodal. Ele tem que ser multimodal. Não adianta só entrar com medicação. Não adianta entrar só com fisioterapia. Tá? Ele tem que ser um conjunto para ter realmente resultado, para esse paciente ter qualidade de vida. E o primeiro, e na minha opinião o mais importante, e que a gente não ouve isso na faculdade, é o quê? Manejo do ambiente e manejo do peso. Se o gato ele é muito obeso, ele vai sobrecarregar essa articulação, ele vai ter mais dor. Qual que é o manejo do ambiente que vocês podem ter? Adaptar esses ambientes, então faça rampas, degraus, isso é bem importante. Adapta o local de descanso, deixa mais potes de água, de ração para ele ter mais facilidade de conseguir chegar nessa água, né? Chegar na sua caixa de transporte, aumenta a escovação, né? Faça mais interações, porque essa escovação vai ajudar, porque muitas vezes ele não consegue se escovar. São algo de manejo de ambiente e de comportamento e de interação com ele que é bem importante. A fisioterapia nós vamos fazer sempre nesses pacientes. Se tiver dor crônica mal adaptativa, que é a grande maioria desses gatos, vão entrar com GABA ou pregabalina. Anti-inflamatórios em quadros mais agudizados, a gente vai conversar. Nutracêuticos, eu gosto de usar muito em gato. E de acupuntura. Então, eu vou conversar um pouquinho de cada um desses 6 componentes para vocês. De fisioterapia, o que gosta muito, a gente usa muito em gato, é o magnetoterapia, que aqui emite ondas magnéticas, ele vai reduzir a dor e diminuir essa rigidez articular. Né, ele preserva, né, a morfologia da cartilagem e, ao mesmo tempo, ele vai diminuir o desenvolvimento da osteoartrose. Ele também tem uma rápida resposta inflamatória, tá? E também para consolidação óssea em pacientes ortopédicos, ele é bem importante. Olha só esse caso aqui, é um paciente que tinha sido operado, colocaram 2 pinos na articulação, um dos pinos ficaram no osso, né, no fêmur. Um dos pinos ficou muito grande, o cirurgião tirou, né, o pino maior e mandou para mim para fazer a reabilitação. Quando eu avaliei, falei, poxa, não está estável, né, mandei para o ortopedista de volta, falei, ó, vamos fazer uma placa, vamos fazer um fixador. E aí eu tenho sempre uma relação muito boa com os ortopedistas, né? E ele me ligou durante a cirurgia e falou, Ricardo, cara, tá formando calo ósseo, eu não vou mexer aqui, eu não consigo tirar mais esse pino, tá lá dentro, ele vai consolidar. Tô vendo o calo ósseo aqui, ele vai consolidar. E aí ele mandou de volta para físio, né? E aí a proprietária me mandou esse vídeo logo no pós-operatório. Então aqui vocês veem que ele começou a apoiar logo no pós-operatório, né, na pós-anestesia. E olha o que a proprietária fala, ó. Apoia a almofadinha, mas ele tá andando apoiando a perna, não sei se é efeito da anestesia. E aí, eu vou ser bem sincero, quando ele chegou para mim, eu avaliei a parte ortopédica. Mas quando eu vi uma lesão assim, você tem que pensar numa lesão neurológica. Então aquele primeiro pino muito provavelmente lesionou o ciático. E aí a gente vai fazer a reabilitação, vamos fazer o laser para regenerar, então vamos fazer a aplicação ali no ciático, fazer a aplicação também no fêmur para fazer a consolidação,
Podemos fazer vários exercícios quando você tem uma saxonomotimese, que é a lesão nervosa, tá? E o animal consolidou, né? No final ele acabou consolidando, a gente fez muita fisioterapia na esteira aquática, a gente vai conversar, funciona super bem a esteira aquática em gato, muito bem mesmo. O gato não tem problema com a água, o gato tem problema com o banho, então eles vão super bem na esteira se você fizer direitinho, a gente tem todo um protocolo para isso. E ele consolidou, ele fortaleceu, né? Esse osso acabou ficando torto, porque não foi feito ali a correção cirúrgica em si, mas ele conseguiu ter um bom apoio, né? E é isso que a gente busca na reabilitação. Muitas vezes são casos que, poxa, a cirurgia acabou não ocorrendo como a gente gostaria, e a fisioterapia consegue aí deixar esse animal super bem e ter uma qualidade de vida. Então essa que é a graça da fisio. A gente pode fazer os alongamentos, isso é bem importante, normalmente tem encurtamentos musculares, então a gente pode fazer exercícios, que chama de cinesioterapia, né? Então os exercícios ele ajuda bastante, pode fazer até em pista de obstáculos para ele ir passando, tá? E daí, também em felinos, a gente tem que falar sobre as osteoartroses secundárias, que não é tão comum quanto a primária, mas acontece principalmente por displasias, ou displasia de cotovelo ou displasia coxofemoral, tá? E nesses casos, falando de displasia coxofemoral, ele é bem comum em raças grandes, como o Maine Coon e outras raças, tá? E o principal sintoma não é claudicação, é realmente alterações de mobilidade, tá? Então isso é muito importante a gente ficar de olho nesses pacientes, a casuística ela é grande. E olha que interessante, um trabalho falou que 67% das articulações de coxal com evidência de dor não tinha osteoartrose, e o outro apenas 36% das articulações com osteoartrose tinham dor. É gato. Você pode ter o animal, você vai fazer a avaliação, ele tem dor, ele não tem nada de osteoartrose, ele pode estar começando a desenvolver, mas ele não tem na radiográfica, ou ele pode ter radiográfica e não ter dor. Gato, né? Então ele não tem ali, não segue o padrão como os cães, tá? O outro tipo de displasia que é bem importante em gato é a displasia fiseal. Esse paciente ele foi atendido por um clínico, esse gato tirou esse raio-x, ele estava bem estranho ali a articulação e foi indicado para uma acupuntura, uma colega a domicílio, ficou fazendo acupuntura 2 meses, o gato melhorava, não melhorava. Quando chegou para a gente avaliou esse paciente, ele tinha muita dor articular. Pedimos o raio-x, olha como estava a articulação, totalmente destruída, né? Então essa displasia fiseal realmente acabou ali tendo uma destruição completa. Então ele tem que ir lá e retirar a cabeça e o colo femoral, operou bilateral esse paciente. E aí depois vai para a esteira aquática, vocês veem aí que os gatos vão super bem na esteira aquática, conseguem fazer exercício, é uma especialidade bem gostosa para se trabalhar, tá? Falando em hidroterapia, né, a gente faz bastante em gatos, tá? Bastante em gatos. Normalmente eles não vão estar igual aquela terceira foto ali do gatinho na piscina com a touquinha, né? Não estão tão felizes, eles estão igual aquela foto ali, estão com um pouco mais de carinha emburrada. Eu vou explicar como a gente faz. Eu fui a primeira pessoa a colocar um gato no mundo dentro de uma esteira aquática. Fui muito criticado, ali tem vários erros, aí tem ficar amarrado o gato e tudo mais, mas nesse período, como eu fui o primeiro, ninguém me ensinou, eu tive que ir aprendendo. Então eu fui adaptando e montando um protocolo para que realmente esses pacientes consigam fazer esteira aquática. Muita gente fala assim, não é possível fazer esteira, porque não sabe o nosso protocolo. Tá? Eu vou explicar isso para vocês. Por que a gente tem que utilizar a esteira aquática? Porque a esteira aquática diminui o peso do paciente, diminui a sobrecarga dessa articulação. Então ela é bem importante. Quanto que é a diminuição? Tarso 10%, cotovelo 15%, mas na coxa femoral 62%. Então reduz muito essa sobrecarga articular. Isso é bem importante. Já falando em gato, se eu vou colocar na altura da coxa femoral, eu não consigo, porque ele vai ficar bem na altura da cabeça dele. Esse filhotinho eu tive que fazer, que tive uma contratura ali de quadríceps, e eu precisava fazer bem fundo. Olha como ele fica molhando o bigode, ele não gosta muito. Então, falando em gatos, normalmente a gente vai utilizar essa altura do joelho, que é onde requer mais energia, mais força muscular desse paciente, né? Todos os estudos mostram que é onde ganha mais massa muscular. Então já é o primeiro
real particularidade aí da reabilitação que eu tenho que fazer um paciente não forçar muito ele na esteira aquática. E eu desenvolvi um protocolo de 9, se você fizer esses 9 passos, você vai dar super certo. Como que funciona a hidroterapia em cães? A gente abaixa a esteira aquática e aí a gente começa a ligar a esteira começa a funcionar. Ele falou, opa, que chão tá andando? Ele começa e percebeu, legal, o chão está andando. Ele percebeu que está andando, a gente vai e abaixa a esteira aquática. Se eu fizer dessa forma no gato, ele vai ficar desesperado. Porque imagina isso descendo água ali, ele vai querer sair, vai ficar desesperado. Então não posso fazer da mesma forma como eu faço em gato, eu faço em cachorro. Tá? Então, como que eu vou realizar? Primeiro, mede a altura do terço médio do úmero, você já abaixa a esteira, você já vai deixar a água bem aquecida, 30 a 40 graus, e um ambiente tranquilo, sem nenhum barulho, sem secagem, sem nada. E aí eu vou colocar o paciente na água e vou começar a acalmá-lo, eu não vou ligar a esteira direto. Eu pego e fico batendo maior papo com ele, ele fica lá, miau, miau, miau. Primeira sessão a gente fala que a gente nunca aposta, né? Porque ele está acostumando ainda. A gente vai postar lá para a terceira, quarta sessão, que ele vai ficar muito bem. Então a gente vai fazendo ali um carinho nele, relaxando. Beleza, quando abaixa ali a frequência respiratória, a gente põe, deixa o paciente centralizado na esteira, né? Você vê que é um filhotinho, a primeira vez que está na água, e a gente vai ligando para começar a fazer. Ele fica olhando para o lado, ele vai querer sair, mas ele já está mais acostumado com a água. O gato não tem problema com a água, o gato tem problema com o banho. Você molha a cabeça, molha o bigode, põe cheiro nele, ele não gosta do banho, tá? Deixei isso claro para vocês. Não usa colete peitoral, vocês vão ver que todos os pacientes estão com a gente com as mãos ali, é bem tranquilo. Não retira a mão dos flancos, tá? E a gente liga a esteira com alguns estímulos, né? Uma bolinha, essa paciente adorava a bolinha, então a gente põe a bolinha, você vê, ela foi essa aqui é a segunda sessão dela. Ela tá nervosa, tá alguma coisa nesse sentido? Não tá. Tá? Então a gente põe ali a bolinha, não tá gostando, tá com aquela cara. Muito cachorro fica assim, maioria. Eu acho muito mais difícil fazer em cachorro. O cachorro tem que ficar fazendo palhaçada para ele ir para frente. Gato você põe lá, ele vai super numa boa, tá? Eu vou mostrar aqui o primeiro dia de um gato. O que a gente faz? A gente põe, ó, vocês veem que a gente tá pondo o gato como se fosse para fora, para ele mostrar que ele sai pela frente, tá? Ó. Aí eu vou centralizar o gato, sempre centralizo o gato. Ele vai querer sair, é óbvio que ele vai querer sair, né? E aí no começo a gente vai fazendo aos poucos com ele, deixando ele bem centralizado, mostrando que ele pode sair pela frente, tá? Você vê que eu vou com as minhas mãos, não vai nada amarrado, nada disso. Ele vai, putz, como que eu saio? Eu saio pela frente, saio por trás. Que negócio esquisito, né? Que eu tô fazendo aqui a esteira, mas entender que só isso faz hipertrofia. Se a gente está buscando um bom tratamento, a gente tem que buscar o que é melhor para o paciente, o que é mais moderno. Tá? Nenhuma medicação vai fazer ganhar massa muscular, o tratamento da osteoartrose é exercício. Qualquer guideline vai falar isso. E a gente precisa ganhar massa muscular para estabilizar a articulação. Não adianta ficar dando medicação. Tem que estabilizar e só faz hipertrofia se tiver microlesão muscular através de exercício. Isso é básico da veterinária, né? Nos primeiros semestres já tem isso de fisiologia muscular. Então você vê que eu vou deixando o paciente, você vê que ele está mais calmo, tá? Que ele não quer mais sair. É a primeira vez a gente nunca aposta, tá? Todos os vídeos ali vocês viram que eles vão super bem. Então a gente vai deixando o paciente ali, daqui a pouco eu vi que ele está mais tranquilo, eu vou colocar ele um pouco mais para trás. Tá? Eu vou puxar ele um pouquinho mais para trás para ele começar a não querer ficar mais tranquilo. Você vê que eu não posso deixar ele chegar aos lados. Se chega aos lados, ele vê que ele pode sair de lado, aí acabou a sessão. Ele tem que achar que ele só sai pela frente, tá? Ó, tô com a frio, daqui a pouco eu vou soltar a minha mão. Isso aqui é a primeira sessão do paciente, tá? Ó, ele tá mais calmo, tá andando mais reto, soltei o paciente. Ele vai até dar uma olhada e falar, ué, não tá mais me segurando? Olha lá, ué, não tá mais me segurando? E aí pronto. O paciente está acostumado a fazer esteira aquática. Eles vão super bem, gente. Muito bem. Sinceramente, eu acho que eles fazem melhor do que cachorro. Se você sabe fazer, eles vão super bem e faz um ganho de massa muscular. Tá? Até hoje, só 4 gatos eu não consegui colocar na esteira aquática. Todos os outros foram super bem. Tá? E se ele não consigo ir na primeira,
te deixa ele acalmar, vai na próxima não consegue, a gente não faz. Mas a grande maioria, se você fizer direito, você consegue fazer, vocês estão vendo aí o paciente fazendo, tá? Também você pode adaptar isso para outras espécies, né? Como furão, às vezes coelho, né? A gente hoje tem crescido muito a reabilitação em silvestres, tá? É uma área que precisa muito, porque é muito difícil você medicar, então os aparelhos ajudam bastante esses pacientes. E eu queria fazer um convite para vocês, em parceria com o VetSmart. Nós vamos ter o nosso 4º Congresso Internacional. O Congressos da Physiocare são a cada 2 anos. Nós tivemos 2023 com mais de 500 inscritos e que essa foto que tem é um evento muito bacana, tá? Um evento de alto padrão. E nós teremos 3 palestrantes internacionais, mais 8 referências nacionais, aulas de ortopedia, neurologia, fisioterapia e acupuntura. Será no dia 24 e 25 de maio de 2025 e você pode adquirir ele presencialmente em São Paulo ou com a transmissão ao vivo pelo VetSmart, tá? E teremos a participação da maior neuroreabilitadora do mundo, a doutora Ângela Martins. Repare ali a quantidade de formações que ela tem. Então ela é diplomada, mestre, doutora, instrutora do CCRP. Ela é a maior neuroreabilitadora do mundo. Quem gosta de neurologia não pode perder esse congresso. Esse congresso está realmente imperdível. E somente hoje estamos lançando o congresso com um desconto. A inscrição no congresso é R$650 e está para apenas 12 parcelas de R$38. Então ele está muito em conta, são pouquíssimas vagas, temos apenas 400 lugares na plateia e é realmente uma oportunidade única para vocês se inscreverem no principal congresso. Vocês entram no site da Physiocare ou na parte de cursos, ao final ali passando todos os cursos vai estar lá o nosso 4º Congresso Internacional, que será em 2025. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma especialidade que é a especialidade que mais cresce hoje no mercado e que com certeza vai te ajudar bastante na sua carreira. Bom, voltando aqui para a parte de obesidade felina, né? São 3 pontos importantes. Primeiro, conscientizar o proprietário. A obesidade reduz o tempo de vida dos pacientes. Ele leva mais chances de neoplasias, infecções, problemas articulares de coluna. A maioria dos nossos pacientes são acima do peso. Então é importante conscientizar não só o proprietário, mas a família do proprietário, que a gente tem que ter um bom cuidado com ele. Prescrever a quantidade e a frequência exata. Eu trabalho bastante com a Premier Obeso e tem um resultado muito bacana para gatos, para cachorros também. E exercícios controlados na esteira aquática. Por quê? Porque a esteira não sobrecarrega a articulação, mas ao mesmo tempo força a musculatura. Então você substitui gordura por músculo e é tudo o que a gente precisa. E você vê o paciente fazendo 12 minutos na esteira aquática com alta velocidade. Para quê? Para perder peso. É uma paciente que só tinha obesidade e ela vinha para perder peso. 12 minutos na esteira aquática é bastante, tá? Pensando que você está vencendo a barreira da água. Pense em você 10 minutos andando dentro do mar. É bastante coisa. E a gente faz para gastar energia. E aí é importante, né, na obesidade felina, prescrever a quantidade, a frequência exata da ração redutora de peso, isso é importantíssimo. E tem algumas diferenças. Primeiro, a frequência. Muitas vezes o gato gordinho, às vezes quando você põe a comida ele vai lá e come, isso é bom. Mas tem que tomar um pouco de cuidado se ele tem acesso a alimentações dos outros animais, tá? Tem que fazer exercício nesses pacientes, ele tem que substituir gordura. Essa aí essa foto se chama porpeta. Ela tinha 18 quilos. Eu posso pegar um paciente que é obeso, que ele não tem condição ali de exercício e colocar numa esteira e pôr ele por muito tempo correndo? Não. O paciente pode até vir a óbito, então não posso fazer algo muito... É igual pensar uma pessoa extremamente obesa, ela de 140 quilos e colocar para andar 50 minutos na esteira. Pode dar um problema seríssimo. Então a gente tem que ir aos poucos, tá? Vai aos poucos, põe 1, 2 minutos,
vai fazendo aos poucos até ele ir perdendo bastante peso, tá? Importante calcular a energia metabolizável, pensando no peso meta de massa magra, mas, por exemplo, essa paciente é 18 quilos, ela devia pesar aí 8 quilos. Eu não posso vir aqui por o peso meta 8 quilos, tá? Senão eu vou ter uma energia muito baixa e eu posso dar problema nessa gata. Então eu vou considerar ali uma redução de 15%. Então 18 quilos, 15% vai para 16 quilos peso meta. E vou reduzindo o peso meta, calculando a energia metabolizável, vendo quanto que é a ração que eu quero colocar e faço o cálculo certinho da quantidade da ração. Isso é bem importante. Lembrar que o gato não deve perder mais de 1% do seu peso por semana. Se acontecer isso, ele pode ter lipidose hepática, ele pode ter alguns outros problemas, então tomem cuidado com isso. Não é o cão pode chegar a 2 até 2,5% por semana. O gato tem que ser uma perda um pouco mais leve, um pouco mais devagar, dizendo assim, do que o cão, tá? Isso é importante. Bom, farmacologia. Você que é clínico, eu acho que vai gostar bastante dessa parte aqui. O que a gente vai utilizar para o controle de dor dos gatos? Primeiro, lembrar que você tem uma dificuldade de identificar essa dor. Essa dor, ela pode estar mascarada por alterações de mobilidade ou de comportamento, lembre-se disso. Tem poucos conhecimentos sobre efeitos anti-inflamatórios, né? Ele pode ter mais deposição na corrente sanguínea, tem algum medo dos efeitos secundários que não são tão comuns como o pessoal acha, tá? E muitas vezes quem tem gato sabe, você vai por ali, ele vai babar, ele vai tomar só uma parte da medicação, então você acaba tendo subdoses. Às vezes você colocar pastas, isso ajuda a diminuir essas subdoses. Eu gosto muito do Meloxicam, hoje tem Oncior, também o Meloxicam ele é interessante, tem bastante trabalhos, né? Ele mostrando esse trabalho aqui, que aumentou o nível de atividade e habilidade de salto para 61% proprietários, num período de 4 a 6 semanas, tá? Então um período longo de aplicação. Efeitos colaterais, 18% dos gatos com doses iniciais elevadas, tá? Então ele é seguro, o Meloxicam é seguro, não é assim, o gato tá com dor, tenho medo de dar anti-inflamatório para gato, não é bem assim, tá? É importante avaliar a função renal, a função hepática, mas não é só porque ele é idoso que não pode tomar um anti-inflamatório, tá? Isso é bem importante vocês entenderem. Qual que é a dose do Meloxicam? Começar com 0,1 mg via oral no primeiro dia, depois 0,05 mg a cada 24 horas no dia 2 e 3, e depois você pode fazer o que a gente faz de anti-inflamatório impulso, que são dias alternados. Dá um dia sim, um dia não, uma dosagem menor. Você pode levar isso por bastante tempo, às vezes por um mês, às vezes não vejo muita necessidade, mas poderia, tá? Tem trabalhos que mostram isso. Você pode fazer esses por dias alternados, tá? A gente às vezes faz, por exemplo, vou dar só na quarta e no sábado. Você vai ter praticamente o mesmo efeito anti-inflamatório, mas com muito menos efeitos colaterais. Isso é bem importante. E aí, se você quiser utilizar outras medicações, a gente vai conversar, você pode associá-las, tá? O que eu gosto bastante em felinos de osteoartrose? O Meloxicam Oncior, que é um COX seletivo, tá? Que ele, teoricamente, para idoso, ele é ainda mais seguro. Hoje nós temos o Solência, que é um inibidor de NGF também, que tem um resultado bacana. Hoje a gente está só com 5 pacientes e todos têm uma resposta legal para o Solência. Vamos trabalhar o Tramal. Lembrar que não precisa passar de 2 miligramas, tá? Eu nunca passei de 2 miligramas para gato, então é uma dosagem bem mais baixa para gato. Gabapentina também é mais baixa. De preferência TID, num gato mais idoso pode ser BID, pregabalina não tem experiência para gato, tá? Não tem tanto estudo também, vou indo para gabapentina mesmo, tá? Amitriptilina nunca usei para osteoartrose, mas teoricamente você pode utilizar, e o que eu gosto muito são os nutracêuticos, tá? Os ômegas e o colágeno, ele tem um resultado fantástico, tá? Então eu gosto bastante desse tratamento. Então, qual que é a conclusão para o diagnóstico da dor? Adapte sua anamnese e melhore seu diagnóstico de quadros de dor. Você precisa. Chegou um paciente idoso, você vai mudar totalmente. Você vai perguntar se ele está subindo, descendo o sofá, a cama, como que ele está com as brincadeiras, como que ele está com a interação, como que ele está na auto-higienização. Você precisa mudar para chegar nesse diagnóstico dor. Chegou um gato mais idoso, tem uma chance enorme dele ter osteoartrose. Será que o proprietário tem condição? Você não pode fazer já um raio-x de lombosacrum de cotovelo?
a grande chance de chegar num diagnóstico disso, ou realmente ir lá e fazer o exame ortopédico nesse paciente, tá? Isso é bem importante. Vai, aperta a coluna dele, avalia o cotovelo, vê se ele crepita. Diagnóstico de osteoartrose é super fácil, tá? Avalie essas alterações de mobilidade, não desista facilmente, tenha paciência, adapte o seu recurso e utilize a esteira aquática. Se você não tem esteira aquática, indique onde tem esteira aquática. Para de falar, fisioterapia em gato tem que fazer a domicílio. Não tem que fazer a domicílio porque não vai ganhar massa muscular, só vai tirar dor. A mesma coisa você entrar com um corticóide, uma medicação. Não funciona a longo prazo. Tem que fazer fisioterapia num centro de reabilitação animal. Isso é que é o mais moderno no mundo. No mundo. Então, se você trabalha com gatos, não vai indicar para fazer a domicílio, vai indicar onde tenha uma esteira aquática, que tenha algo realmente diferenciado, tá? Queria agradecer novamente o convite da VetSmart, agradecer a minha equipe, essa é a foto do nosso último congresso do ano passado, naquela época éramos 40 unidades em 2 países, hoje estamos aí com 70 unidades em 6 países, espero que já no ano que vem já chegamos a mais de 100 unidades. Esse aqui é o meu Instagram e meu WhatsApp, caso tenham dúvidas pode enviar por lá, eu converso com vocês, não tem problema nenhum. Tem as nossas redes sociais e convido vocês a conhecer a área de reabilitação, quem ainda não trabalha, é uma área que me deu tudo na vida, tá? Mais do que eu imaginava e é uma especialidade que tem crescido absurdamente, a gente precisa de bons profissionais, eu tô abrindo vagas todo mês, é difícil às vezes selecionar pessoas para essas vagas, é um mercado que tem crescido demais. Se for pensar, hoje, pelo menos 40% dos gatos e dos cachorros precisariam fazer fisioterapia porque tem osteoartrose. Então é um mercado gigante, um mercado que tem crescido muito e convido vocês a conhecer e a se inscrever no nosso congresso. Vai lá no nosso site e se inscreva e conheça nossos cursos. Muito obrigado.